Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 17, Iluminação de Consciências, na parte 4, que eu dividi o texto, então hoje seria a parte 4. Dando continuidade, nesse Comenos, Eurípides evocou as bênçãos de Maria Santíssima e uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual. A Senhora de Nazaré em pessoa apareceu a pouco, ocorrendo um silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes, e abraçou o demente pervertido, incorporado em Malvina. A médium, humilde e sacrificada, adquiriu uma peregrina luminosidade nos centros de força e todo o corpo. Ele uivava e retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Ouviu-se-lhe a dúcida voz com uma tonalidade inovidável. Filho, que fizeste das ovelhas que te foram entregues para o pastorear? Por que as transformaste em vampiros e as levaste à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Por que atiraste os cordeiros débeis e inseguros aos cardos sobre as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco, agora recolhes o abandono a que te atiraste. Todos que desprezaste e se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus e sedentos de paz. Tua veneranda mãezinha rogou-me teu auxílio desde há tempos, e hoje especialmente vencida pelas lágrimas suplica que eu interfira com meu filho em teu favor. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal no seu doce aconchego. Surpreendeu-nos uma dama idosa e adornada de luz que se aproximou e distendeu os braços, recolhendo o filho desditoso que chorava em urros dilacerantes. Confia em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo onde reine o amor. Todos chorávamos discretamente e houve um silêncio profundo acalmando os enlouquecidos que se encontravam presentes. A agressividade geral diminuiu e as lágrimas pareciam lavar o solo ensanguentado, esmaecendo a ardência dos sofrimentos dos seres dilapidados. Entraram algumas dezenas de filhos do Calvário, que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos, enquanto o senhor bispo, quase recuperando a forma humana, abriu desmesuradamente os olhos e a boca, mas não conseguiu dizer nada. A face estava sob a máscara do horror. Foi então que a Senhora Mãe da Humanidade concluiu: renascerás ainda na terra, proximamente, assinalado pelas flores negras dos teus delitos, e espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo e na tua emoção como flores perversas, a fim de lograres a redenção até o momento em que o teu coração pulse ao ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitres, nem titubeis. Não há crimes que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para reparação. Vamos, meu filho, com a tua mãezinha, a vida na terra sofrida te espera. As emoções eram superiores às nossas resistências e deixamos-nos dominar pela soberana bênção da Mãe Augusta, enquanto a claridade foi diminuindo até ficarmos com os tons do trabalho normal. Todos que ali nos encontrávamos éramos a família de Jesus recebendo as suas santificadoras mercês. Malvina retornou à lucidez, suavemente havendo recebido passes revigorantes, e Amália começou seu transe. A luz divina estava acesa e era necessário arrancar das trevas do eu enfermo aqueles que ainda não haviam despertado. A nossa irmã Amália, num transe profundo, apresentava uma face atormentada com vários vínculos de dor e sisudez, passando a falar pausadamente num toque masculino. Já tive aqui há pouco tempo, falando através de outra sensitiva, mas isso não é importante. Naquela ocasião fui convidada a demorar-me neste reduto, de modo a ver a face nova dos dois adversários que mais feriram o meu ser. A contragosto,
Permaneci como se uma força insuperável me detivesse. Tentei sair, fugir, debater-me nas grades férreas do ódio, mas me sentia chumbado ao solo e, mesmo sem o querer, passei a assistir às atividades que são desenvolvidas. A princípio julguei serem farsantes e membros de alguma seita de feitiçaria, porém os exemplos de amor e de compaixão que detectei em muitos momentos e encontros de pessoas que se arriscaram a vir buscar socorro fizeram-me alterar o comportamento negativo. Não podia acreditar que Jesus, cujo nome é anunciado 1000 vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo que me desgraçou do passado. Os infames que me desgraçaram, agora com as suas novas roupas, transformaram-se em samaritanos compadecidos dos judeus que se lhes implicavam e perseguiam, produzindo-me conflitos inenarráveis. Em que acreditar? Perguntava-me, naqueles que me trucidaram ou nestes que levantavam os caídos, às vezes caindo também, porém levantando-se rápido para ajudar. Falando ofegante entre soluços, silenciou embargado, utilizando-se do silêncio espontâneo do paciente Spinelli, falou-lhe com imensa ternura qual paternal. Todos nos recordamos do querido irmão. Aliás, gostaríamos de identificá-lo pelo nome que teve naquele difícil período e não pelo aspecto orgânico. O espírito apareceu surpreso e com os olhos da médium muito abertos ripostou. Isso é importante? Não. Sucede que aqui preferimos falar ao ser profundo e não às características transitórias da sua reencarnação. Mas como o nome, a identidade, remete à melhor evocação da existência, preferimos essa opção, caso seja do agrado do nosso visitante. Era chamado Spanovich, o monstro, e sorriu com terrível amargura. Preferimos chamá-los apenas de Spanosito, que nos parece mais familiar e íntimo. Sim, era assim que minha mãe me chamava, e aumentou o pranto agora mais dolorido. Muito nos alegra saber que você se sentiu no lar ante os sofredores que também buscavam as bênçãos de Jesus nos dias passados. Ninguém lhes perguntava quem eram, mas sim o que desejavam. É natural que assim nos comportemos, porque Jesus nos chamou a todos os sofredores como filhos do Calvário, de alguma forma igualando-nos a ele. O mártir da cruz, que foi plantada no alto do monte do Calvário. Desde então, todos aqueles que padecem injustiças, angústias ou qualquer tipo de sofrimento somos seus filhos do sofrimento, mas também do amor e da solidariedade, necessitando-nos uns dos outros para a descrucificação. O meu irmão Spanosito já o era, mesmo antes de conhecer esse esforço dos homens do caminho que pretendiam manter toda a humanidade como sua família. Esteja, pois, inteiramente à vontade. Não sei o que falar e não tenho como expressar-me, porque sempre fui considerado um monstro. E tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas. Em reuniões magistrais de socorro pela madrugada, a falecidos alucinados e odientos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado e, ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Fez uma ligeira pausa nos comentários e prosseguiu. A nossa comunidade é ainda amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos. Mas como compaixão dos que são sadios e se creem superiores do que mesmo por espírito de compreensão e solidariedade, por isso, de algum modo, formamos nossa sociedade terrena vinculando-nos a outros grupos odiados, tais os gitanos e demais infelizes. Nossa angústia é tal que aqui, após a morte, mantemos a união e formamos grupos especiais de vingadores, qual ocorre na cidade em que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastins e ofídeos, principalmente assim como atormentados sexuais. Somos tidos como viciados em sexo e drogas. Não é verdade. Esse drama não é de determinada faixa de seres, mas de todas as criaturas invigilantes e certamente nós, por decorrência dos sofrimentos que experimentamos. O diálogo de ternura prosseguia quando o irmão Eudalbo adentrou-se do recinto e acercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mais bela, de sorriso jovial na face enrugada. Imediatamente o comunicante exclamou: Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho nas chamas do inferno?
e atirou-se-lhe nos braços distendidos, chorando mais desesperadamente. E eu tô quase chorando aqui também. Ai, meu Deus. Com afagos e carinhos na cabeça úmida, ela respondeu: venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito tempo. É somente o que importa no momento. Depois compreenderás. Com imenso carinho, auxiliada pelo nosso Eudalbo, saiu conduzindo seu tesouro para as novas experiências iluminativas. O médium recuperou a consciência, recebeu passes espirituais do irmão Cláudio e antes do seu encerramento, porque houvesse grande número de sofredores em expectativa, Spinelli falou-lhes docemente sobre o amor de Deus, os deveres morais em relação à vida e a si mesmo, e com beleza incomum sobre o mestre incomparável. Ao término foi pronunciada com muita emotividade a oração do encerramento pelo chefe do grupo de templários, cujas vestes brancas passaram a brilhar suavemente no ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. Eu me enganei, né? Que bom. Fico feliz quando eu me engano. Lembra que eu falei lá no capítulo anterior que provavelmente pela dureza do espírito ele não reencarnaria mais aqui, não daria mais tempo dele reencarnar aqui, porque ele estava tão endurecido na figura, no perispírito de lobo, né? Então eu imaginei o quê? Que duro dessa forma ele fosse colocado no planeta Quiron, né? Que é para onde está indo aqueles que não vão mais reencarnar aqui no planeta Terra devido à sua rigidez, o seu atraso, a sua maldade, né? Mas eu me enganei. Maria, mãe de Jesus, foi em socorro desse ser. E junto com ela, a mãe dele, na outra encarnação. E isso fez abalar a emoção, o sentimento dele, tocar fundo no seu espírito, naquilo que ele realmente é em essência. E não que ele vai ser bom pelo que nós lemos aqui. Ele não vai virar uma pessoa boa da noite para o dia. Mas pelo menos aquela figura de lobo já foi deixada ali naquele momento, né? E ele foi socorrido. Então, que seja real, que seja verdadeiro e que isso seja para nós também uma forma de nos dar confiança e esperança que por mais que a gente erre, por mais que a gente pise na bola, a misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. E ela atua quando a gente menos espera. Eu mesma já não esperava, nesse caso aqui, que fosse haver uma misericórdia, um perdão, de forma que ele tivesse a oportunidade de renascer, de estar aqui no planeta Terra novamente. E Deus é que manda, né, gente? Não é a gente que tem que saber. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então, existem casos que estão totalmente perdidos aos nossos olhos, mas que Deus ainda vê uma brecha e Ele trabalha nessa brecha. Qual era a brecha desse religioso aqui? Era a mãe, o amor verdadeiro de uma mãe, né? Eu leio sempre, né, uma frase que é colocada em Facebook, né, que a oração de uma mãe arrebenta o céu e também arrebenta as portas do inferno para tirar o filho lá de dentro. A oração de uma mãe, ela é potência total, porque é um amor puro, puro e verdadeiro, né? Não tem, a mãe pode ser, apesar que tem, não adianta a gente ser hipócrita de falar que tem mães que não são mães, né? Mas a mãe verdadeira, aquela que tem o sentimento real da maternidade, ela arrebenta todo que é tipo de porta através de uma prece. Eu acredito fielmente nisso e eu estou fazendo muita prece pelo meu filho ultimamente. E peço a Deus, rogo a Deus, a sua misericórdia na vida do meu filho, para que ele encontre o real caminho, né, do bem, que ele continue sendo um bom garoto e que as coisas ruins que estão acontecendo em sua volta devido às suas más escolhas passem. Como sempre Chico fala, né? Tudo passa, eu espero que passe. Que é um bom menino, que tem um bom coração, não tenho dúvida, mas está fazendo escolhas erradas. Então, a mãe, ela se desespera a princípio, né? Às vezes toma atitudes que não são legais, mas quando você percebe que as suas atitudes já não estão dando resultado e estão erradas, né? Tá procurando também o caminho errado, e você tenta repousar essas preocupações
nessa misericórdia de Deus, parece que as coisas começam a caminhar, né? Eu já não estou tendo mais os sonhos que eu estava tendo, né? Alguns encontros indesejáveis com obsessores. E todo o evangelho, todo o estudo do livro dos Espíritos, todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo, gente, pensem em mim, orando para que meu filho tenha paz, para que ele reencontre o caminho da verdade, para que ele realmente busque o melhor para ele, né? E não faça escolhas erradas, que ele venha se arrepender mais tarde. E lendo aqui não teve como não me emocionar, porque a gente sabe que a mãe, quando é mãe, quando ama de verdade seu filho, ele pode fazer o que for, que ela vai continuar amando da mesma forma como essa mãe aqui. O filho em estado lupino, né? O perispírito comprometido, e a mãe estava ali, do lado dele, pedindo socorro à Virgem Maria, que é mãe, que também ajudou no socorro. Olha só que história, né? E depois, para concluir, aparecem aqui um outro espírito que tinha sido socorrido em outro momento, né? E que ele ficou ali no centro espírita vendo o comportamento dos médiuns. Agora tá aí. Um momento de reflexão para quem é médium trabalhador de casa espírita. Olha a nossa responsabilidade, turma. Chega na casa espírita, a gente é santo. A gente trabalha, boa noite, irmão, boa noite, irmã. Tudo bem, minha querida? Você passou bem o final de semana? Todo mundo fala manso, né? Todo mundo fala baixinho. Faz parte do trabalho, beleza. Mas é só estampa. Lá dentro a pessoa é fofoqueira, maledicente, ela é terrível com os parentes, com os amigos, ela é egoísta, ela trabalha em cima de um orgulho, tudo é ela é o pavão. E dentro da casa espírita se torna santo. Bom, Patrícia, eu preciso ser perfeito para trabalhar numa casa espírita? Claro que não. É justamente os imperfeitos que vão para uma casa espírita, assim como qualquer outra religião, porque nós vamos buscar essa perfeição. Então lá não tem nenhum perfeito. O problema é que nas sessões mediúnicas, o espírito que está sendo socorrido, geralmente ele não vai embora assim. Ele fica e ele fica observando quem? Às vezes ele deixa de andar atrás do obsediado e começa a andar atrás do médium. Fala, vem cá, você falou para mim que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser pacífico, que a gente tem que ser solidário, mas você não está sendo. Aí ele vai começar a cobrar do médium as atitudes, porque a fala o médium teve, mas e a atitude? Como é que você vai convencer esse espírito que você disse que as coisas boas podem acontecer com ele se ele fizer coisas boas, se você não está fazendo coisa boa? Então acontece muito isso. Os obsessores largam os seus obsediados e passam a obsediar médiums. Aqui nós tivemos o quê? O obsessor ficou na casa espírita, observou como que era o tratamento entre as pessoas do grupo, e mais as pessoas que vão buscar ajuda, e notificou, teve a certeza de que tudo aquilo que foi falado para ele estava sendo praticado. E ele se emocionou, pediu socorro de verdade e foi socorrido. Agora, pensa se fosse o contrário. Se ele não tivesse a certeza de tudo aquilo que falaram para ele na sessão mediúnica. Então, para nós, cabe aí uma outra lição dentro do mesmo contexto, né? Se nós queremos iluminar a vida de alguém através do trabalho mediúnico, primeiro, gente, nós temos que nos iluminar. Eu acabei de ouvir um comentário aqui que eu achei super desagradável e eu acho interessante como exemplo passar para vocês. Eu não aceitei uma determinada situação com uma pessoa, queria marcar um encontro sem eu conhecer direito. Falei, não é assim, né? Ah, mas eu já determinei, eu vou, eu quero te ver. Falei, opa, você é você, eu sou eu, calma, vamos devagar com a dose. Que nem eu falo para vocês, eu entro nesses Tinder da vida, esses aplicativos para tentar arrumar uma boa pessoa para mim, mas eu não tô desesperada saindo, procurando e o primeiro que aparecer eu pego, né? Aí a pessoa ficou zangada, porque eu não quero marcar o encontro, e falou assim para mim, tá vendo? Você fala uma coisa nos seus vídeos e faz outra. Eu falei, opa, eu já tinha até bloqueado a pessoa.
Eu desbloqueei a pessoa, voltei lá e falei para ela assim, eu não sou perfeita. Não me siga. Apenas estude comigo, mas não me siga. Vai ter momentos que eu vou fazer coisas que você espera que eu faça. Aí, esse momento, a Patrícia é legal e condiz com aquilo que ela fala no vídeo. Vai ter momentos que a Patrícia vai fazer coisas ou falar coisas que ela não condiz com a sua vontade, com o seu desejo. Aí ela não presta e ela não faz o vídeo de acordo com aquilo que ela fala. O vídeo e a fala são completamente... A atitude é completamente contrária do que ela fala em vídeo. Então, não me julgue por vídeo. Não me siga. Apenas estude. Estude junto comigo, né? Porque quando eu falo para vocês que é complicado fazer um vídeo e colocar o nosso entendimento, é complicado mesmo. Porque o meu entendimento pode ser que uma pessoa leia tudo isso aqui que nós lemos no capítulo 17 e fale, Patrícia, tudo aquilo que você falou eu não concordo. Eu entendi de outra forma. Eu gostaria que as pessoas fizessem comentários sadios, construtivos, diante daquilo que a gente estuda. Porque eu não sou a dona da verdade. E é o meu comportamento, eu procuro ter regra no meu comportamento. Eu procuro respeitar as pessoas, eu procuro fazer o melhor que eu posso pelas pessoas. Só que tem coisas que eu barro. Falo, não, até aqui eu faço, daqui para lá, não. Quando eu achar que deva, eu vou. Então, a caridade, solidariedade, tem momentos que você fala, não. Teve um homem que bateu aqui em casa esses dias pelo interfone, me pedindo comida. E eu falei, não. Mas ser espírita não é ajudar, não é ser solidário? Não é o tempo todo. Não é para todas as pessoas. Tem momento que se eu abrir um portão é arriscado. Eu abrir o portão, o cara entrar junto comigo. E aí? E se ele me assalta? E se ele vem fazer barbaridade na minha casa? Então, tem coisas que não é que o nosso comportamento e a nossa fala é diferente. É que tem momentos do sim e momentos do não, né? A nossa iluminação, ela depende muito dessas escolhas. Porque tem momento, vai todo mundo beber no final do ano. Vamos, Patrícia, beber também? Não. Você é antissocial. Questão de gosto. Eu não vou beber. É o momento de eu falar não. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. A nossa conduta numa casa espírita, ela tem que ser da mesma forma dentro do nosso lar, no nosso trabalho. Lá dentro da casa espírita, todo mundo quer virar santo. Todo mundo quer falar baixinho, ser amigo, sorridente, simpático. Exercita isso na casa espírita e leva isso para tua casa, leva isso para o teu trabalho, para pegar um ônibus. Ora e vigia. Porque esses amigos que são socorridos, amigos, né, que são socorridos na casa espírita, para eles não tem muro não, gente. Eles vão lá atrás para ver aquilo que vocês estão fazendo. Então, o médium tem que ter a segurança daquilo que ele está falando como conduta dele. Porque se for só fala, ele se atropela. A iluminação de consciências depende da sua própria iluminação também. Não adianta querer dirigir um trabalho mediúnico. Eu sou dirigente de trabalho. E aí? Você bebe final de semana? Você trai a sua esposa? Você trai o seu esposo? Você fica desejando do outro? Você fica com ciúme, com inveja das pessoas? Então não adianta você ser dirigente de trabalho. Faça de pouquinho em pouquinho, à medida que você dá conta. É mais bonito, tá bom? Já vimos que o trabalho é difícil, então vamos fazer ele por etapa. Deus faz pra gente em prestações. A gente não precisa querer pagar tudo de uma vez. Vamos fazer em prestações, nós vamos fazer direito. Vamos pagar direitinho, tá bom? Fique com Deus.